Olá, irmãos. Bom dia. 2 Coríntios capítulo 12 e o versículo 10 diz assim: Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. O que é exatamente ser forte? Você já deve ter ouvido falar por aí que homem não chora. Isso, para muitas pessoas, é uma demonstração de força, é uma demonstração de poder, mas não é. Muitos dizem por aí que não se deve elogiar o outro, porque senão se demonstra fraqueza. Deve-se continuar sem elogiar, para que assim a pessoa não perceba e assim ela melhore. E tem que ser forte para fazer isso. Mas isso também não é verdade. Outros já dizem que ser forte é fazer os outros fazerem aquilo que você quer, ou até mesmo obrigar. Mas isso também não é ser forte. Muitos pensam que ser forte é revidar, é descontar, é se vingar, é não levar desaforo para casa. Mas isso também não é ser forte. Outros já dizem que dar a outra face, ou seja, perdoar alguém, é sinal de fraqueza. É ser frouxo ou frouxa. Muito pelo contrário. Isso também não é verdade. Todas essas frases que eu coloquei para você aqui hoje são, na verdade, atitudes humanas. E o ser humano, até no meio animal, ele é uma das espécies mais frágeis que existe. O filhote de girafa, por exemplo, ele nasce e já sai andando. E até mesmo se comunicando com a sua mãe. Tá certo que ele vive muitas vezes menos do que um ser humano, mas tem muito mais autonomia do que um bebê humano. E se você for olhar, vários outros tipos de animais também são assim. Então a verdade sobre nós, que muitas vezes não queremos admitir, é que nós naturalmente somos fracos. E se quisermos, podemos nos fortalecer. Não é à toa que Deus disse para Josué: Josué, tão somente ele se tornaria forte. E aqui no texto que nós lemos hoje, o apóstolo Paulo fala algo que é extremamente difícil de entender. Parece loucura para quem não acredita no Deus da eternidade. Como alguém pode achar bom injúrias
calúnias, desrespeito, perseguições. Como alguém pode se gloriar nisso, que é o que o apóstolo Paulo diz? É simples, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Ele sabia que ele era fraco. Ele sabia que ele já tinha se enganado e dedicado a vida dele a algo completamente errado. Ele já sabia que ele por si mesmo poderia se perder completamente. No entanto, ele sabia também que quando ele era atacado, quando ele era perseguido, quando ele passava por sofrimento, ele estava crescendo. E o que acontecia? Deus o revestia de poder. Por isso ele disse: quando estou fraco, é que sou forte. Ou seja, naquele dia em que você pediu a Deus para te abençoar e nada aconteceu, era ali onde residia toda a sua força. Porque você não desistiu. Porque você continuou. Porque você foi em frente. Mesmo quando já não existia nem esperança para viver, você continuou. Se hoje você venceu, se já está melhor, amém. Dá para olhar para trás e ver que Deus fez tudo aquilo. Mas tudo começou com uma oração no momento de desespero. E de repente esse momento de desespero na sua vida é hoje. Um filho que já não está mais com você. Um companheiro, uma companheira que infelizmente também já não está mais. Ou talvez você já não mais aguenta essa situação que está vivendo. Deus vai te dar poder. Talvez não na hora que você quer, mas na hora certa. Você vai entender que nem tudo é na hora que nós queremos, mas tudo no tempo de Deus. E aí você vai perceber, como eu disse no início, que quem chora é suficientemente forte para mostrar sentimentos. Você vai ver que quem perdoa é suficientemente forte para entender que não é perfeito e que Deus já perdoou muitos dos nossos erros. Vai entender que devolver com a mesma moeda, se vingar, é completamente fraco e completamente sem sentido e sem propósito. Vai entender que o forte consegue dar a melhor resposta, que é o silêncio. Vai entender que forte mesmo é aquele que controla a si mesmo. Isso é ser forte. Respondendo a nossa pergunta de hoje. Mas mais do que isso, sozinhos, não podemos. Você já sabe. É por isso que no Salmo 46, o versículo 1 e 2 diz: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Quem é que nos faz forte? Quem é a nossa fortaleza? É o Senhor, Todo-Poderoso. Ele tem poder e Ele é forte e te faz forte. Por isso o texto diz: Ele dá força ao fraco e descanso ao cansado. Renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças como a águia. É isso que Deus quer fazer com você hoje. Ser forte é isso. É se entregar totalmente a esse Deus que, mesmo sendo o mais poderoso, se tornou humilde e de aparência frágil a ponto de permitir que o ser humano pregasse na cruz. E hoje todo esse poder é destinado para amar você e ajudar você. Então acredite,
tudo isso vai passar. E o poder de Deus vai agir em você. Amém? Um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite. E que Deus te abençoe.